e capta o som. Chiado, né? Eu percebi isso, mano. Percebi esse chiado no outro. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho. Hoje nós vamos tratar do capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Eu acredito que esse seja um dos capítulos mais importantes do Evangelho, apesar de todos, né, terem a sua importância, porque ele resume a moral cristã. Toda ela está resumida neste capítulo, né? Vamos seguir então e a gente poder aproveitar isso. Nós vamos começar com a nossa introdução, né? Com o Evangelho, com a abertura do Evangelho, pedindo que todos relaxem, cruzem braços e pernas, encontrem uma posição mais confortável. Vamos deixando por um breve tempo os nossos problemas de lado, se concentrando basicamente neste momento de reflexão, deixando que a energia do nosso Mestre entre a nossa casa, que envolva o nosso coração. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores espirituais, o mentor espiritual do Evangelho, da casa de cada um de nós, permitindo que o nosso Mestre envolva a cada um e a cada residência, cobrindo com uma luz intensa e brilhante, trazendo paz, harmonia, reenergizando todos os pontos da nossa casa onde se fizerem necessários, que nós possamos envolver aqueles irmãos
que encontram através do nosso Evangelho um ponto de luz, um ponto de referência como um farol. Que esses irmãos possam ser acolhidos por todos aqueles espíritos protetores, aqueles que nos acompanham, que possam receber nesses instantes a ajuda necessária através do merecimento e da necessidade de cada um. Vamos sentindo toda essa energia tomando o nosso corpo, envolvendo a nossa casa, envolvendo a todos aqueles que se ligam ao nosso Evangelho. Vamos mentalizar todas as pessoas que nos são queridas, que não puderam estar nesse momento conosco, mas que vão estar em pensamento. Que todos possam receber essa energia e essa força. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje, amar o próximo como a si mesmo, né, do capítulo 11 do Evangelho, ele trata de uma passagem de Jesus, sempre muito aguçado pelos fariseus, né? E eles procuraram Jesus e fizeram a ele a seguinte pergunta, sempre querendo colocá-lo sempre em confronto ou com as autoridades romanas ou com o Sinédrio. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus diz a eles o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Essa primeira parte, esse primeiro mandamento, nos leva a uma reflexão, algo extremamente íntimo, porque Jesus falou o que todos falavam, só que de uma maneira totalmente diferente. Ele era capaz de se tornar sucinto aquilo que ele buscava comunicar. Então, quando ele diz amarás ao teu Deus, ele não está especificando o Deus dele, ele está generalizando, porque é uma busca interior, essa ideia, né, de buscar ao teu Deus. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E a resposta dos Espíritos é causa primária e origem de todas as coisas. Eles não se referem a alguém, mas a alguma coisa que vai ainda muito além do nosso entendimento. Então, quando Jesus se propõe a falar amarás, quer dizer, o toque, o modo como ele propõe essa reflexão do amor, o amor que ele se refere é o tom do universo, que é emanado por Deus. A força que dá o equilíbrio para o universo, que dá ordem, essa entropia negativa, né, que traz esse equilíbrio e que dá o caminho que nós devemos seguir. E o nosso caminho que Jesus está nos conduzindo, né, que vem trazer de mensagem, é como uma estrada asfaltada. Nós temos um ponto de partida, né, que é o momento que nós adquirimos a nossa consciência e tudo mais, e nós temos um ponto de chegada. Esse ponto de chegada é Deus. Quer dizer, precisamos nos aproximar dele, né, essa busca pela evolução. E é esse tom que Jesus coloca para nós, né, como nós vamos chegar lá. Então ele está dando um caminho para nós. O que acontece é que a gente desvia o caminho, né? Comumente a gente quer pegar um atalho e aí nós saímos da estrada. O que acontece é que nem sempre você consegue voltar desse atalho de uma maneira simples. É onde a gente acaba trazendo para nós as maiores dificuldades. Atrasamos esse nosso percurso. E aí nós vamos, através das nossas reencarnações, retomando esta trajetória. Então é um curso que nós precisamos tomar. O que Jesus abre para nós é isso, essa ideia do Deus de todo o teu coração, é você se abrir o sentimento, de toda a tua alma, é você se envolver completamente
pelas suas atitudes. E de todo o teu entendimento. Isso é um ponto muito bacana, porque ele não está exigindo de ninguém, não quer que você seja muito melhor, né, do que você tem que partir da onde você está. Não tem que querer de você muito, muito além do que você pode. Você tem que dar os seus passos, lentamente, buscando esse teu encontro. Esse é um ponto importante para a gente. E quando a gente se desvia do caminho, o que é que a gente encontra? A gente acaba encontrando resistência. Então, essa ideia que a gente tem de se desviar é onde a gente vai começar a esbarrar e começa, então, a se machucar no caminho e tornar o caminho um pouquinho mais difícil. Nesse enunciado, Jesus dá um novo significado ao amor de Deus. É uma mudança de paradigma em relação ao Deus que educa, né, através da punição. Então ele está mostrando uma ideia de Deus que nos dá autonomia de ação. Esse Deus que o Espiritismo está conseguindo abrir a partir dos ensinamentos dos Espíritos é um Deus que não vem nos domesticar como se faz isso com um animal, por exemplo. Não, Deus nos deu a consciência para que a gente siga em frente. E Ele não nos pune quando nós erramos. Essa ideia de punição foi muito marcada por outras doutrinas, outras religiões, né? E o Espiritismo vem trazer um aperfeiçoamento para isso. O que ele consegue trazer com o livre-arbítrio é ressignificar essa ideia de amor. Né? Nós não esperamos que a gente tenha essa ideia, se eu fizer algo errado eu vou ser punido por Deus. Não. Ele te perdoa sempre. O que acontece é que você está sujeito às leis naturais. E se você errar, ou, como dizem muitas religiões, se você pecar, né, você simplesmente precisa retomar do ponto de partida, refazer aquela lição. Eu tirei uma passagem do Edivaldo Franco que é muito interessante, que ele diz o seguinte: Deus não pune o pecador, Ele decreta a morte do pecado, através da prática do amor. O pecado é o equívoco, e o pecador o enganado. O amor é a busca através do aperfeiçoamento. É uma visão totalmente diferente. Deus dissolve aquilo que fizemos e nos dá oportunidade, porque nos enganamos. Então esta visão do amor a Deus é uma coisa totalmente diferente. Nós não estamos tementes a Deus. Nós temos alguém ou algo que nos atrai como um imã. Isso que é importante nessa primeira passagem do Evangelho. O outro ponto que é bastante interessante, que vem na sequência, que é o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. O primeiro ponto diz o seguinte: como que você pode amar alguém se você não se amar, né? Então você precisa primeiro se amar. Mas como a gente faz isso? Aceitar os fatos da vida não como um castigo, mas como lições educativas. Isso já é difícil, porque a gente fica bravo quando erra, fica bravo quando vem os obstáculos. E a gente não consegue imaginar, quando alguém impõe a nós alguma condição, que lição a gente pode estar tirando disso. Então isso acho que busca uma reflexão nossa, né? Entender que a vida é como um pêndulo. Uma hora você está de um lado, e a outra hora você está no outro extremo do pêndulo. Desse lado, você está vivendo o melhor da sua vida. Aquele momento é ótimo. Você tem tudo de bom, tudo está acontecendo de certo. Você é o cara. Então a gente descuida disso. Embarca nessa viagem. É o momento que eu diria que a gente está no volante dessa estrada do nosso destino e a gente cochila. É o momento que você pode sair da estrada. Como diz o Chico, né, isso passa. E tem o outro extremo, que é o momento que tudo está ruim. Nada está dando certo na tua vida. E é o momento que muitas vezes a gente entra em desespero. Então você vê que tem os dois lados. Isso também passa, diz o Chico. Então nós precisamos entender que entre os extremos existe um caminho enorme. E a gente encontrar esse ponto de equilíbrio é muito importante. Por quê?
entender os dois pontos como os desafios. E o centro é o ponto onde você erra menos. É o ponto onde você produz mais. E é o espaço maior que você tem na tua vida. Você saiu do extremo e o pêndulo está descendo. Existe um ponto para você chegar do outro lado. Então você trabalhar o melhor que você pode vai fazer com que esse pêndulo não permita que esse pêndulo chegue ao extremo. Você consegue equilíbrio na sua vida. Como que a gente vai trabalhar isso? Né? A gente precisa trabalhar essa ideia de construir uma disposição melhor para encontrar esse ponto. E aí, a gente no comecinho você vai engolir um pouco de sapo, aquela coisa toda, né? Mas você vai aprendendo a dar ouvido para o outro. O que acontece muitas vezes é que a gente entra numa discussão e a gente sempre tem razão. Então é difícil você olhar do outro. Por isso, quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, é você olhar o lado do outro. É uma autoavaliação que você faz perante as situações. Cada situação que você viver, boa ou ruim, se avalie, vê como você está se comportando, veja, talvez a sua euforia, a sua alegria possa estar magoando alguém. Então vamos maneirar, né? Vamos entender como às vezes o melhor dispara o pior na nossa vida. Então esse ponto de equilíbrio é uma coisa muito importante. Pode parecer egoísmo pensar primeiro em si? À primeira vista pode, mas pensa bem no que ele falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Então eu vou entender melhor o outro na medida que eu me tornar melhor. Então quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu me respeitar, quanto mais eu aceitar as situações da minha vida como algo que eu posso transformar na minha vida e vir como uma lição, eu mais tenho a oferecer ao outro. Não é? Então, você precisa estar de bem, né, consigo, para poder entender o outro. Lembre-se, uma coisa muito importante quando a gente fala em é que ninguém tem a responsabilidade sobre a consciência do outro. Esse é um ponto muito importante na nossa vida. Porque quando a gente fala, você tem que se colocar no lugar do outro, muita gente quer transformar o outro. É importante que cada um construa a sua transformação. Você pode dar ferramentas para o outro, mas você não é responsável pelos atos dele. A consciência dele trabalha. Porque, guarde uma coisa, quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar da vida do outro, vai perguntar da nossa vida. É ali que nós vamos nos questionar o que eu fiz da minha vida. Ninguém, neste momento, está te perguntando o que aconteceu com José, com João, com Maria. Isso, naquele instante, não importa. Importa o que você fez da sua vida. Como você entregou a sua vida num trabalho melhor para se melhorar e melhorar os outros à sua volta. Eu acho que essa é a ideia, a essência dessa ideia de amar ao próximo como a si mesmo. A conclusão que a gente acha que pode tirar disso é que você está bem, você estar bem, você emana luz. E essa luz constrói um magnetismo à tua volta. Então você não precisa procurar as situações para que você vá ajudar. É natural, isso vem para você. Porque você construiu em você uma pessoa melhor. Pode perceber que quando você está de bom astral, vêm as pessoas até você. E você vai conseguir, dentro do limite, do respeito, não é? Você vai conseguir auxiliar o outro. Mas ninguém consegue auxiliar ninguém se não tiver estabilizado. Você está num avião e ele diz o seguinte, olha, as máscaras vão cair, ponha primeiro em você e depois no outro. Né? Porque se você não tiver oxigenado, como você pode ajudar o outro? Se você perder tempo ajudando o outro, é você que fica para trás. Então, tome o oxigênio necessário para que você possa ajudar muito mais pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é a gente se colocar no lugar do próximo. Jesus nos dá um atalho com relação a isso. Ele diz o seguinte, não fazer ao outro o que não queres que faça a você. É bem simples, não é?
Então, como é que eu vou me colocar no lugar do outro? É não querendo o mal do outro, né? Não é tornando a vida invadir a vida do outro de maneira invasiva, né? É entendendo que eu preciso fazer para o outro aquilo, né? Eu não posso fazer para ele aquilo que eu não quero que faça para mim. Estabelece um limite. A gente estabelece um limite com isso. Mas aí a coisa começa a ficar mais difícil. Por quê? Porque quando a gente briga e defende uma ideia, a gente acredita que a gente está certo. A gente não dá aquele tempo, porque a gente precisa nessas horas ter calma. Estabelecer uma reflexão. Então você está com a pessoa, você não deixa a pessoa respirar ou expor o lado dela, porque o seu lado é muito mais importante que o lado dela. A gente perceber que o mundo tem vários pontos, vai abrir um universo para a gente muito diferente. A gente está vivendo isso hoje nas redes sociais. Não é? Outro dia tem um psicanalista chama Jorge Andréas, e ele fez uma colocação sobre as redes sociais que é muito interessante. Ele diz o seguinte: alguém posta alguma coisa no seu celular, no seu WhatsApp ou no Facebook, algo que você não perguntou. Simplesmente, alguém vai lá e coloca para você, impõe para você alguma coisa. Isso realmente é um invadir da nossa intimidade, né? Então nós precisamos saber trabalhar com isso. Talvez este seja um dos maiores desafios que a gente está vivendo no momento. Saber filtrar isso, deixar de lado aquilo que não nos serve e principalmente o que nos serve para o outro. Porque às vezes a gente se irrita e vai irritar o outro. Então nós aprendermos a ter esse equilíbrio, esse ponto, é muito importante se a gente pretende ser melhor. Né? Então esse é um ponto. E se colocar no lugar do outro não é transferir para o lugar dele. Não é você se transferir. Aí é você vivendo a situação dele. Não dá certo. É como um médico que tenta estar no lugar do paciente. O paciente está com dor e fica imaginando assim, poxa, será que o médico entende o que eu estou passando? E, se ele for um médico no lugar do paciente, ele tem o domínio da profissão dele. O paciente não tem, é leigo. Então ele não sabe se é pedra no rim, se é infecção na bexiga, se é dor na coluna, porque quando dói, dói. Então o médico tem que ter esse sentimento naquele momento, isso é um exemplo, né? De poder entender um pouquinho a dor do outro, olhar a dor do outro pelos olhos do outro. Você precisa ser o outro naquela situação. Você precisa deixar de lado o que você acredita por um instante e ser o outro por um instante, para saber como o outro vê o mundo. Às vezes a gente não dá conta disso. Eu vou passar uma experiência pessoal que eu tive há umas semanas atrás. Eu fui comprar material elétrico de uma loja, que eu estava comprando umas coisas, né? E eles são sírios. São dois jovens, já estão há algum tempo no Brasil. Eles abriram uma segunda loja, né? E eles trouxeram da Síria uma tia, que logo no começo do conflito, em 2011, ela perdeu quase todos os parentes muito próximos dela, né? Então eles optaram por trazê-la para o Brasil. Estava sofrendo muito e tudo mais. E ela começou a tomar conta, eles abriram essa lojinha e ela tomava conta dessa unidade, né? E eu fui lá comprar as coisas, fizemos amizade, é muito gostoso conversar com ela, pessoas sempre... Esses refugiados, de um modo geral, são pessoas que trazem uma experiência muito rica para nós, né? Eles têm o coração dividido, parte está lá e parte está aqui, né? O daqui quer viver, mas o de lá sempre puxa, né? Então tem esse lado. E eu cheguei um dia na loja e ela estava assim bastante abatida, né? E eu fui perguntar para ela como é que ela estava, tal, puxar conversa para ver se ela se animava. Ela disse assim: você viu o resultado das eleições nos Estados Unidos? Eu falei: eu vi, parece que o Biden ganhou. E ela falou: pois é, você acha que de fato ele ganhou? E aí eu achei curioso, porque ela é síria morando no Brasil, preocupada com a vitória do Biden, né? Eu não conseguia entender. Eu tentava me pôr no lugar dela para tentar entender o que ela estava vendo que eu não via, né? E ela falou assim: puxa, é tão triste, você acha que a guerra vai recomeçar? Aí caiu a minha ficha.
Eu falei, por que a senhora acha isso? Ela falou, porque desde que o Trump, esse que todo mundo demoniza, né, que a imprensa demoniza, os conflitos na Síria cessaram. Ele retirou as tropas do Iraque e ele mudou muita coisa. E as pessoas não gostam dele. Só que para nós, isso foi muito importante, porque trouxe paz. O êxodo diminuiu e os meus conterrâneos estão vivendo um pouquinho melhor, apesar de toda a destruição. Eu nunca tinha atinado para esse lado que aquele que perdeu a eleição ainda promovia uma guerra, ele é idolatrado. Então, é olhar uma situação da qual a gente não dá muita bola pelo olhar do outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, esse ponto de vista é uma coisa que a gente precisa refletir um pouquinho, né? E tentar, às vezes, se colocar como o outro pelo olhar dele. O que não significa que você precisa concordar com ele. Esse é um ponto importante. Mas, por um instante, você precisa anular aquilo que você acredita e tentar olhar o mundo pela ótica do outro. Aí você vai ter um parâmetro real do que você pode ou não fazer por ele. Porque a gente vai encontrar limites nesse nosso ato de tentar mergulhar, né? Nós temos as nossas crenças, então você não precisa se violentar, mas você precisa se anular um pouquinho e permitir que a opinião do outro também prevaleça um pouquinho. Talvez, tanto você quanto o outro, acho que com certeza vão sair diferentes. Só o fato de você permitir que o modo dele ver o mundo viva por um instante dentro de você, vai te trazer uma situação um pouco diferente em relação a tudo isso. Eu estava vendo o relato de um médico, ouvindo, e o médico comentava exatamente isso. Ele é da equipe de um hospital de Santos, da equipe médica, do corpo do médico do hospital, né? E saiu até na mídia, alguns anos atrás, esse hospital viveu a seguinte situação. Havia uma menina internada, uma criança, que precisava de uma transfusão de sangue. Só que a família, eles eram testemunhas de Jeová. E o que acontece? Eles não queriam que fizesse a transfusão. Isso criou um grande transtorno, porque a menina estava dentro do hospital, ela já era de responsabilidade também do hospital e da equipe médica, e criou aquele embaraço todo, aquela situação toda. O hospital procurou assistência jurídica, né, para isso, foi a polícia, aquela coisa toda, e um juiz acabou emitindo um mandato, autorizando o hospital, mandando e autorizando o hospital a proceder à transfusão de sangue. O que aconteceu depois disso acabou criando uma situação mais complicada ainda, porque a família abandonou a criança no hospital. Isso pela narrativa do médico, né? E isso deixou as pessoas mais inconformadas ainda. Porque para muitos de nós, fazer a transfusão é uma coisa normal, porque salva uma vida, né? Mas na ótica deles, não. Então, na medida que ele deixou essa criança, após alguns dias, o hospital novamente procurou assistência e o juiz, então, mandou de maneira coercitiva buscar o pai e fazer com que o pai viesse retirar a filha do hospital, sendo processado por abandono de incapaz. E esse médico, então, narra aquele momento que ele encontrou esse pai, né? E ele diz que ele encontrou um pai assim, totalmente arrasado. Ele estava acabado, assim, não dava para descrever a imagem desse pai, né? E o diálogo que decorre daí é que fez o médico, e talvez nos faça pensar um pouco. Esse pai narra o seguinte, né? O médico narra que o diálogo do pai. O pai disse o seguinte: vocês impediram de Deus levar a minha filha para o céu. E me impediram de um dia encontrá-la no céu. Agora, vocês condenaram a minha filha para ir ao inferno,
e eu nunca mais vou ver a minha filha. Então, essa narrativa do médico mostra um pouquinho, esse ponto de vista que ele está estabelecendo naquele momento, é que eles deram a vida à menina, mas a educação que essa família tinha, e a gente precisa respeitar um pouquinho o lado de cada um, né? Conduzia eles a pensarem dessa maneira. Nós estamos aqui para julgar, mas a gente pode perceber que talvez o melhor, né, nesse momento, e eu acredito que é o que esse médico estava tentando expor, que era tentar mostrar para o pai que aquela filha que naquele instante estava abraçada nele já, né, ganhava vida, que ela ganhou uma nova oportunidade. Ela tem um momento novo ao lado dele, né, e que ele poderia então a partir daí construir uma outra relação, não só com ela, como com toda a família. Isso deve ter sido uma situação muito complicada para aquela família. Como isso se desenrolou, depois a gente não sabe. Mas isso coloca a gente numa situação um pouquinho assim, né? Você passa a olhar o lado do outro um pouquinho. A gente percebe que a gente vive numa sociedade muito plural. Então, o que é certo para um talvez não seja certo para o outro. E nós só vamos encontrar um consenso na medida que a gente puder olhar o mundo um pouquinho pela ótica do outro, deixando essas nossas convicções um pouquinho de lado, né? Nós vamos encontrar os sentidos de uma série de coisas. Eu acho que essa é uma experiência aí muito válida da gente avaliar. Um outro ponto desse capítulo é quando ele fala do egoísmo. No começo, numa parte do capítulo, ele diz o seguinte, Emmanuel cita o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. O que Emmanuel está nos colocando, quer dizer, é uma ideia no texto dele de nós confrontarmos, quer dizer, o homem precisa ter a coragem de enfrentar o egoísmo. E talvez esse seja o ponto mais difícil que a humanidade vem vivendo há séculos. Porque o egoísmo nasce no orgulho. Então é muito difícil para nós abrirmos mão disso, principalmente porque depois do Renascimento, né, os materialistas, né, tinham o orgulho como, na verdade, uma virtude. Ainda algumas religiões trabalhavam um pouco esta ideia, que aquele que tem sucesso pode ter orgulho daquilo que construiu na vida. É claro que ele pode estar feliz com aquilo, pode estar satisfeito com aquilo. Mas essa ideia de orgulho generalizada é um pouco errado. Porque muitas vezes o orgulhoso, às vezes o orgulho deriva de às vezes de uma incapacidade nossa, de uma sensação de se sentir menor. Então você precisa competir, precisa estabelecer, e você vai se tornando egoísta. Então o egoísmo é o que mais nos separa. Agora, com as redes sociais, nós estamos ficando cada vez mais isolados, né? Então nós precisamos olhar essa situação que nós estamos vivendo, não com o nosso olhar. Vou dar um exemplo estranho, mas a gente vê a situação do outro, né? Eu lembro de uma postagem que nós tínhamos no começo da pandemia, que dizia assim: estamos todos na mesma tempestade. Sim, mas não estamos todos no mesmo barco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que às vezes, com a graça do seu trabalho, das oportunidades que você teve, talvez você pudesse ficar em casa por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aqueles que tinham emprego estável, como funcionários públicos e outros empregos, né, tinham uma certa renda, dispunham de um recurso para poder ficar em casa, estavam se protegendo. Mas um outro barco que está na mesma tempestade,
haviam aqueles que precisavam trabalhar para pagar um aluguel, para pôr comida em casa, para comprar um remédio para os pais idosos, que não tinham condição de trabalhar e não tinham recursos para isso. Bom, eles poderiam botar a minha vida em risco. Sim, mas eu estou pondo também a vida em risco deles quando eu torno isso muito rígido. Quando eu imponho para ele que tem que ser da minha maneira, vamos falar melhor, eu não estou olhando o lado dele. Então essa ideia de que todos nós estamos no mesmo barco é um pouquinho complexa. Porque se estamos no mesmo barco, precisamos dividir aquilo que nós temos de melhor. Se eu tenho comida, eu preciso dividir comida. Se eu tenho recursos, preciso então dividir com recursos. E todos precisam então estar no mesmo barco. Dividir o tempo. Porque ajudar nessa época não diz respeito só a dinheiro ou a outras coisas. Muitas vezes ajuda pessoal. Sabe, de levar um recurso, de ajudar no trabalho da pessoa. Dentro do que a tua verdade permite, do teu entendimento permite. Para a gente deixar um pouco esse egoísmo de lado. Eu estou abrindo essa reflexão só para que a gente possa ver o que é olhar o mundo com os olhos do outro. Eu trabalho num meio que tem pessoas muito humildes e a grande maioria precisou trabalhar, porque senão não tinha o que comer à noite. Não é na outra semana e não é no outro mês. Não tinha como pagar o aluguel. E do outro lado do aluguel, tinham alguns proprietários que acreditavam que ele tinha que sair de casa. Outros tinham dívidas que já estavam sendo arrastadas. E tinham a hombridade de entender que precisavam pagar isso. Então, a gente precisa olhar um pouquinho pelo outro lado. Né? E a chave disso é o amor incondicional. Esse é esse amor que Jesus está trazendo para nós. Diferentemente, né, colocado de como foram os profetas, os que antecederam a ele. Ele tinha esta capacidade de abrir o universo, as leis para nós de uma maneira mais sutil, mais leve, menos punitiva. E isso é um ponto importante. Pense bem, por quem é que você tem amor incondicional? Porque quando a gente fala em amor incondicional, a gente tem que partir do pressuposto que é sem condições. Quer dizer, é amar alguém sem pré-condição. Porque hoje em dia a gente casa e já tem pré-condição, né? O contrato diz lá, artigo 1, artigo 2, não trairá, não sei o que lá, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então você está envolto numa série de condições. Amor incondicional, não. É você dar sem esperar em troca. Quem nesse momento, por quem você tem amor incondicional? Vamos fazer uma reflexão aqui. Acho que muitos vão dizer pelo filho, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Isso se for menor de 15 anos, né? Porque depois dos 15 é muito difícil, né? Então, por quê? Porque quando os filhos são pequenos, e até hoje a coisa é assim, né? Todos nós entregamos a nossa vida em favor, damos um braço, uma perna, tudo para que ele tenha o melhor, para que ele possa ser melhor, para que ele possa se tornar uma pessoa melhor. Na medida que a adolescência vai chegando, essa encarnação vai se completando, e então a gente passa a notar a pessoa que de fato está ali conosco, né? Então aí o exercício fica mais difícil, porque aí começamos a ter confrontos, o confronto de ideia. Então, nesse momento, as relações elas vão ficando mais complicadas. E no casamento acontece quase a mesma coisa, né? Por quê? Porque a gente constrói muitas vezes casamento em cima de expectativas. Veja só uma coisa, a gente tem aquela ideia da princesa que beijou o sapo e ele virou um príncipe. Vamos olhar as nossas situações hoje. Quantos com certeza não imaginaram um príncipe que virou um sapo? Agora, quantos tinham um sapo que conseguiu virar príncipe? Quase ninguém. Porque é muito difícil esse processo. Por mais que você deseje, por mais que você queira, o sapo só vira príncipe se ele quiser.
ele precisa querer construir essa transformação dentro dele. Então, amor incondicional é você ter a paciência. É você ceder em momentos até bastante delicados. Né? Então, você precisa se transformar para viver ao lado do outro. Mas veja bem, não é se deformar, é se transformar. Porque você vai também transformando o outro. Né? Então, essa ideia de viver, da gente viver juntos como companheiros, né? Pressupõe ceder dos lados e a gente ir, então, se melhorando, porque ninguém é perfeito. E nós vamos encontrando, então, as pessoas. Eu acredito que os melhores relacionamentos são aqueles em que se permite essa troca. A gente consegue entender os limites do outro, porque ninguém é perfeito, nós também não. E o outro enxerga os nossos limites. Não nos joga na cara, mas respeita. E isso vai, com o tempo, a gente vai encontrando aquele jeito, né, de fazer a pessoa perceber isso, e eles vão fazer com que nós possamos perceber a mesma coisa. Aceitar e respeitar a decisão do outro é se colocar no lugar do outro e entender aquele comportamento ou aquela decisão. O que a gente tira de conclusão em torno desta ideia do egoísmo? 3 pontos que a gente viu aqui, como Jesus coloca bem isso nesses mandamentos, né? Se amar mais, se colocar no lugar das pessoas e gostar das pessoas sem impor condição. Eu acho que esses 3 pontos são, assim, fundamentais. Dá para fazer isso? Não, não dá. Você pode achar estranho, né? Mas você tem o caminho, porque a gente não consegue mudar a nossa vida numa única encarnação. Mas nós precisamos ir trabalhando para sempre fazer melhor. Por isso, lá no primeiro mandamento, Jesus fala o seguinte: amarás teu Deus, né, de todo o teu entendimento. Ele já está aceitando você como você é. Se ele te aceita como você é, por que você deseja não se aceitar, né? Vamos olhar para dentro de nós, vamos ver as nossas limitações. A gente olhar até onde a gente é capaz de ir é um fator muito importante, não nos frustra. Né? E a gente acaba se tornando uma pessoa melhor a cada dia, simples e melhor. E às vezes a gente se torna pior e mais complicado. Né? Mas o que eu acho que é importante é que Jesus dá um caminho, nós já sabemos como fazer. Ele está dizendo para nós, olha, o caminho é esse. A estrada está asfaltada, tem um princípio e tem um ponto de chegada. Talvez leve milhares de anos. Nós já estamos nessa estrada. E estamos vivendo um mundo de transformação. O mundo está exigindo de nós um outro comportamento. A gente está às portas de um mundo de verdade. A verdade vai estar desnuda. Nós estamos vendo no nosso dia a dia. Os políticos, aqueles que têm um embuste, um modo de agir de maneira errada, muito rapidamente a máscara está caindo. Não é bom em época de pandemia, mas a máscara está caindo. Então, essa situação toda está trazendo uma transformação para o mundo. Olha um ponto que é interessante. Às vezes, que é um ponto de reflexão, às vezes a gente briga com as pessoas que a gente mais gosta. Ou talvez com aquelas que a gente deseja conquistar. E aí a gente vai para casa, quando chega em casa nós estamos inconformados com aquilo. E a gente fica pensando, puxa, por que eu não tentei um pouco mais? Muitas vezes, porque a gente não deixa o outro falar. A gente não deixa o outro expor. E se o outro não expor o lado dele, como você vai viver o lado dele? Como você vai ter a compreensão daquele que vê um mundo diferente de você? Talvez ele tenha uma lição para você. Talvez você possa se melhorar com aquele modo de ver o mundo. Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio é que nós precisamos. Porque depois você vai voltar atrás, é muito bacana.
olha, eu vim te procurar porque realmente ontem eu falei muita besteira e acho que eu estava errado, nós precisamos conversar. Bacana, mas você perdeu uma oportunidade já, que é naquele momento de tornar uma pessoa mais fácil um pouquinho, ter um diálogo, né, que nos leve a um raciocínio melhor, um analisar da vida melhor. Isso torna a minha vida e a sua vida melhor. Pensa nisso. Quando você, instantes, quando subir aquela raiva, toma um copo d'água. Pensa um pouco antes de explodir, de não tornar o ambiente, a vibração do ambiente totalmente assim, inabitável. Às vezes você perde o ar do ambiente, tamanha explosão que a gente tem. E por que a gente aprende isso no Evangelho, né? Porque é melhor a gente saber como fazer. Bom, vamos tentar sabendo que podemos errar. Bom, esse é um ponto importante. A gente não pode desistir. Você vai errar, vai. Você vai demorar para fazer aquilo que você quer? Vai. Às vezes você precisa mais de uma encarnação para fazer uma coisa. E isso faz parte do nosso amadurecimento. Então, se conhecer, né, procurar se aperfeiçoar, vai tornar você fazer isso melhor. Conhecendo o outro, nós vamos buscar um caminho em direção a essa felicidade. Porque hoje a gente quer, parece muito fácil, né, querer ser feliz. Só que, se ser feliz é um fim, você acha que qualquer meio justifica isso. É neste trajeto da busca da sua felicidade individual e egoísta que você atropela as pessoas, que a gente acaba magoando o outro. Nós vamos perceber que a felicidade é o resultado desse nosso entregar, dessa caridade, dessa coisa de poder olhar o outro e permitir que o outro olhe o seu lado, entende? Sem impor para ele uma razão, uma forma de ser. O que a gente não pode deixar é de tentar. Porque o que você precisa simplesmente é vontade. A vontade é que te mobiliza espontaneamente para isso. Ela que te leva a isso. Sem vontade não acontece nada. E o que é que vai te movimentar se você não tiver um ímpeto de fazer isso? A dor. Então é pelo amor ou pela dor. Ou você toma a decisão de enfrentar uma situação, de entender o lado do outro, senão a dor vai te empurrar para isso. E aí nós não temos saída. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, entrar no universo do outro, entregar para o outro aquilo que você tem de melhor, buscar no outro aquilo, o modo como ele vê o mundo, entender o mundo dele, como ele está fazendo, né, como ele está agindo, por que ele está reagindo daquela forma, e compartilhar com ele, das duas formas, você doando opiniões e aceitando as opiniões dele. Ninguém transforma ninguém sem se transformar. Isso é um ponto assim, extremamente importante que a gente precisa levar em consideração. Bom, acho que nós já fomos longe. Eu tenho aqui uns recados da casa, a gente vai chegando no final do Evangelho. O primeiro recado é que no dia 12 haverá um pedacinho da Moca Amor. Estão vendendo aqui o lanche da calabresa, que reverte em prol do trabalho da casa, né? E você pode adquirir ele através do WhatsApp da Fraternidade. Eu vou dar um número para vocês. É 988857007. De novo, 988857007. É só entrar em contato, fazer a sua encomenda e você vai retirar aqui no dia 12. Quem já comeu o lanche de calabresa sabe que é especial. Esse é um dos pontos altos da Moca Amor, né? Esse é um ponto. O segundo, a gente queria agradecer a colaboração de todos aqueles que trouxeram suas cestas básicas. Hoje a casa está atendendo 150 famílias. Com a tua ajuda a gente vai conseguir atender muito mais gente. A procura por ajuda na casa com cesta básica cresceu muito. Porque como a gente citava ainda há pouco, muita gente ficou sem emprego, ficou à mercê desse tipo de ajuda.
Então ajude o máximo que você puder. Traga a sua cesta básica, traga os alimentos não perecíveis que você puder trazer, para que a gente feche as nossas cestas aqui, não é? E você vai ajudar com um pedacinho, com uma da forma que for melhor. O importante aqui não é a quantidade que você colabora, mas é o ato de você vir e colaborar. E esse é o ponto muito importante. Outro ponto importante da gente lembrar é que a nossa campanha de Natal continua a todo vapor. Nós fechamos uma série de sacolinhas, já mais de 600 sacolas, em função da pandemia. No ano passado nós atingimos uma meta maravilhosa, que era de 2.500. Esse ano nós sabemos que está mais difícil para todos. Então, nós estipulamos o seguinte, ó, cada um que puder trazer um panetone e um brinquedo novo, nós podemos montar uma sacolinha. Então, sempre que possível, tragam para casa um panetone e um brinquedo novo, para a gente montar novas sacolinhas e levar isso para o maior número de assistidos possíveis. A casa trabalha com um grande número de entidades que dependem do nosso apoio, e isso é muito importante. Então vamos agora às nossas vibrações. Pedir que todos descruzem pernas e braços, agradecer a presença de todos conosco nesse Evangelho. É um prazer imenso estar com vocês, trocando essa energia, essa oportunidade que Jesus nos dá de discutirmos um pouco do seu ensinamento e pedir uma vibração especial pela paz no mundo. É um ponto em que nós estamos precisando muito nesse momento. O mundo vive um grande conflito. E eu acho que o mais importante não é encontrar um culpado, mas é encontrar uma saída. Talvez a gente seja empurrado para situações como essa. Então, não há salvação fora da caridade. Talvez esse seja o grande chamamento dessa nossa vibração de hoje. Buscar entender o outro, vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, vibrar por todos aqueles que neste momento estão passando pelo vírus do Covid, que possam superar essa dificuldade. Vibrar por todas as equipes médicas, enfermeiros, médicos, socorristas, todos aqueles, tanto encarnados como desencarnados, que estão envolvidos nesse projeto de ajuda, que estão na linha de frente, pondo a sua vida e da sua família em risco. Que todos eles possam receber, nesse momento, toda essa energia, tudo aquilo que nós plasmamos aqui, possa gerar em benefício da cura, do apoio, a todos esses que estão conosco, que todos aqueles irmãozinhos que se aproximaram de nossos lares nesses instantes possam estar sendo acolhidos da melhor forma possível. Que os nossos irmãos espirituais estendam aquelas pessoas que neste momento tão crítico, que têm alguma comorbidade, que estão numa situação de risco, idade avançada, que possam ter a força, o apoio necessário para superar mais essa dificuldade. Juntos, numa vibração forte, nós vamos chegar lá. Olhando o coração do outro, olhando aquilo que o outro tem de melhor. Deixando aquilo, não que esteja errado, mas aquilo que a gente talvez ainda não foi capaz de compreender, um pouquinho de lado, vivendo ao lado dele, vibrando por ele. Porque no fundo, às vezes são só opiniões. Porque do outro lado, nós estamos nos encontrando por afinidade. E isso é o ponto fundamental, que a nossa Mãe Maria envolva todos nós nessa vibração intensa. Que nesse momento, através do passe coletivo, todas as entidades envoltas no trabalho da nossa casa possa penetrar os lares de todos os nossos irmãos, aqueles que estão presentes conosco aqui através dessa transmissão, aqueles que necessitem,
que possam ser envolvidos por essa luz imensa dessa nossa Mãe, Maria, através das suas trabalhadoras, das suas servas, que envolvam aqueles que se encontram nas ruas, em situação vulnerável, debaixo das marquises, desamparados, desiludidos, que possam receber todo o apoio necessário, toda a ajuda e energia para que se mantenham em pé, que possam vivenciar essa experiência da melhor forma possível e que possam encontrar, através daqueles que se aproximem deles, toda a ajuda necessária. Vamos imaginar uma luz intensa que atravessa o nosso coronário, o nosso frontal, adentrando o nosso laríngeo, atravessa o nosso cardíaco, o esplênico, o gástrico, vai tomando o nosso corpo, nos envolvendo nessa leveza, e que isso possa nos conduzir a mais uma semana de paz, de equilíbrio, e que as oportunidades que forem colocadas à nossa frente sejam benquistas, mesmo que sejam difíceis. Que a gente possa olhar certas soluções pelo olhar do outro. Às vezes a gente não tem a solução, mas o outro tem pelo olhar, pelo modo como ele vê. Vamos nos abrir a isso e aceitar um pouco o mundo do outro e entregar um pouco do que nós temos de bom ao outro, buscando sempre o melhor. Que Deus envolva a todos, graças a Deus. Boa noite a todos.